Não, primeiro assim, pensando num regime presidencialista, tá, em que numa herança patrimonialista que a gente tem, em que o político acha que o poder é dele, né, e que é uma propriedade privada dele, que ele precisa se perpetuar nesse poder, a tradição que nós temos são presidentes que no começo do mandato até tomam medidas de ajuste corretas, estruturais, que são boas para o país, e aí chega no final, quanto mais próximo da eleição, mais ele começa a esculhambar, né? Teve, acho que o final de Dilma I foi um dos maiores exemplos disso, em que ela estourou o máximo dos cofres públicos para segurar ali o PIB, para segurar o desemprego, para ganhar a eleição, virou Dilma II, explodiu tudo, né? Bolsonaro com a PEC Kamikaze, também um rombo de 150 bilhões de reais no último mandato, desesperado para vencer a reeleição. Então, o histórico que a gente tem é um desespero de reeleição que, apesar de o cara ainda querer fazer o sucessor, né? Eu quero, né, que um cara do meu partido me substitua. Não é a mesma coisa, não é o mesmo empenho, não é o cara tá mais preocupado com a biografia dele, com o resultado que ele vai apresentar para outra discussão, outra eleição que ele for disputar, do que em destruir o governo para fazer um outro cara, por mais que seja um cara do grupo político dele. Mas eu sou parlamentarista, né? Então no parlamentarismo, enquanto o cara tem maioria, ele é primeiro-ministro. Quando a população não quiser mais, o Congresso inteiro vai para casa, nova eleição. Dissolve o parlamento, nova eleição. E assim... Que é a comparação esdrúxula que o Lula fez da Nicarágua com a Alemanha, né? Que falaram, na Nicarágua o cara tá lá há um tempão, mas a Angela Merkel ficou lá 14 anos e ninguém falou nada. Ficou lá porque o partido dela tinha a maioria, não perdeu a maioria, o governo dela trouxe estabilidade para a Alemanha, tinha críticos ali aqui, mas foi o governo mais longevo porque a população alemã, no geral, achou não só que ela, mas que o partido dela estava fazendo um bom trabalho e manteve, mas a qualquer momento diferente. Ela poderia perder não só o cargo de primeiro-ministro, mas o mandato, porque no parlamentarismo, se não formou maioria, vai todo mundo para casa. Dilma, por exemplo, se a gente tivesse um parlamentarismo, Dilma é primeira-ministra porque o PT tem a maioria dos deputados, conseguiu formar a coligação com a maior parte dos deputados. No março de 2016, março de 2015, a Dilma tinha caído já. Não tinha arrastado um ano. Perdeu a maioria, tchau. Entendi. Você acha que, assim, olhando para Brasil, se a gente vamos falando um pouco do ano que vem, a gente... deve ter o Lula como candidato, inclusive ele falou isso pra valer. Ele inclusive, acho que ele... Olha, eu acho que não. Ele disse que ia. Por que tu acha que não? Eu acho que não, porque pelo tu seguinte, sabe mais do que ele. Não é que eu sei mais do que ele, é que ele tá mentindo pra você, né? Ele sabe também que ele não vai. Vamos lá, a minha avaliação é a seguinte, e isso também conversando com gente do PT, que eu convivo com deputados do PT. O próprio Lula avalia que a popularidade dele não está alta o suficiente para ele disputar a reeleição. E ele não quer fechar a biografia dele com uma derrota. Porque vamos pensar numa perspectiva histórica. Vamos esquecer todas as críticas que eu tenho ao governo dele, achar que está um lixo, que a economia está afundando, que politicamente é autoritário, que é corrupto. Vamos pensar na perspectiva histórica. Lula foi presidente, aproveitou o boom das commodities da China, foi presidente num bom momento, né? Teve uma altíssima popularidade, teve uma mácula do mensalão, né? Tal, passou por um processo de investigação, foi preso. Aí descobriram que estava tudo errado na investigação, ele se elegeu presidente de novo. Vamos supor, acabou a biografia dele. Terminou em alta. Terminou em grande estilo, por assim dizer. Fechou, se aposentou, deixou pro próximo. O próximo não ganhou, que pena. O Lula não tem nada a ver com isso. Ele fechou a biografia dele sendo presidente e depois o que ele foi fazer? Se aposentou, foi pescar. De uma perspectiva histórica, essa é uma história muito melhor do que Lula foi lá, tentou se reeleger, perdeu a eleição. Aí imagina, se ele perde a eleição, as pessoas têm uma mentalidade mais fatalista do judiciário do que é a realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando o Lula sai do poder, se tiver uma derrocada do PT, não duvido que outras ações de outras investigações possam ir atrás dele e ele possa se lascar de novo.
Principalmente se ele disputar a eleição e perder. Porque se ele não disputa a eleição, ele pode até fazer um acordo de bastidor. Falar, ó, vocês me deixem em paz, né? Ó, Supremo, ó, candidato da direita. Não me enchem o saco, eu não vou disputar, vou lançar um cara aqui que vai perder, vai ser mais tranquilo pra vocês, mais tranquilo pra todo mundo, eu vou pra casa, mas depois não enche o saco. Então, a minha avaliação é, Lula não quer fechar a biografia dele com uma derrota. O único presidente da República que perdeu a reeleição desde a redemocratização chama-se Jair Bolsonaro, nem Dilma perdeu. Lula não quer entrar pro rol histórico de quem perdeu a reeleição. Ele tem a consciência de que não tem popularidade para vencer. E 2, a condição de saúde também dele, na própria avaliação dele, não é boa. E assim, é uma coisa que existe uma propaganda pesada para amenizar essa questão, mas quando você para pensar é óbvio. Quando você senta num banquinho no banheiro para cortar a sua unha, e isso pode lhe causar um acidente que pode te matar, você não está na condição de disputar uma eleição presidencial. Entendi. Mas aí, vamos lá, a gente não tem nem uma sombra de quem disputaria essa eleição no lugar dele. Falta o quê? Não, sombra nós temos duas. Ah. Fernando Haddad e Camilo Santana. São os dois que disputam o espólio do Lula dentro do PT. Camilo Santana? Ministro da Educação, ex-governador do Ceará. Preciso estudar um pouco mais sobre esse cara aí. Tô meio por fora mesmo. Haddad tudo bem, mas... tipo, não existe nenhuma possibilidade, por exemplo, do... Inclusive, assim, eu já vi muitas pessoas errarem meu sobrenome. Mas, às vezes, errarem de maneira leve, né? Como Kataguri, ou falar Kataguiri, né? Meter uma trema aí. Agora, o Camilo Santana... não sei, até assim, se você puder puxar... eu posso ver aqui o que é. Não, eu não consigo nem replicar o que ele falou, porque... Como é que eu vou pesquisar isso? Camilo Santana fala nome de Kim Kataguiri. Não, é assim, o ministro da Educação